Boa noite, está começando mais um Câmara Esporte aqui na sua TV Câmara, canal 16. E no programa de hoje nós estamos recebendo o Thiago Pérez. Ele é multiatleta, pratica esporte de aventura, triatlo, maratona, escalada, enfim, são vários esportes nessa parte de aventura que o Thiago pratica. A gente vai conversar um pouco sobre isso no programa de hoje, conhecer um pouco do seu histórico e as próximas aventuras que o Thiago vai estar participando. Primeiramente, Thiago, uma boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Saulo, um prazer estar aqui participando do programa junto com a TV Câmara. Thiago, vamos começar contando para o nosso telespectador que está lá em casa um pouquinho do que é o esporte de aventura, né? Como é que o esporte de aventura apareceu na tua vida? É bem amplo, né? São várias competições que fazem parte do esporte de aventura, né? Como é que surgiu esse interesse em participar e o que é o esporte de aventura, né? Na verdade eu venho de uma família que sempre praticou muito esporte. Meu pai é oficial da Brigada Militar, né? Então sempre incentivou o esporte desde muito novo. E o que acontece? Eu sempre vim participando de várias atividades físicas e aí em 2008 eu fui servir o Exército Brasileiro, né? Onde eu me tornei atleta durante os 4 anos que lá estive, né? Fui atleta de vôlei, basquete, pentatlo, corridas, enfim. E aí em 2012 eu retornei para Passo Fundo, né? Onde eu comecei a estudar na Universidade de Passo Fundo. E aí comecei a competir realmente em provas de aventura. Comecei com o circuito gaúcho de corrida de aventura, depois acabei competindo em 2015 ainda no Campeonato Catarinense de Corrida de Aventura, o qual eu competia numa categoria de duplas, junto com um amigo meu de Getúlio Vargas, onde a gente foi campeão do circuito, indo disputar o Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro, né? E aí depois disso realmente eu não parei mais, comecei a me desafiar em provas de longa distância, né? Provas de 50, 100, 150, 170 quilômetros. E realmente fui vendo que eu tinha uma capacidade física interessante para provas de longa duração e comecei a me desafiar em provas maiores. Então eu fiz a meia maratona, maratona, ultramaratona e depois dei o meu primeiro passo de triatlo aqui dentro de Passo Fundo mesmo, com o Solomon, que é uma prova que acontece todo ano aqui em Passo Fundo, organização do Ricardo Rosa, que é um grande amigo e triatleta aqui da região. E aí resolvi me desafiar no Ironman, né, que é realmente o maior circuito de triatlo do mundo, onde eu participei no ano passado, em dezembro, em Mar del Plata, na Argentina. Para quem não conhece, assim, como é que funciona uma corrida de aventura? Uma corrida de aventura, na verdade, ela é multidisciplinar, né? Cada prova em si ela pode ter atividades específicas, né, e pode variar de uma prova para outra, né? Uma corrida de aventura ela é baseada em cartas e mapas, né, onde o atleta se orienta e ele é totalmente autossuficiente através da bússola, né? Então realmente ele carrega a própria comida, o próprio equipamento, né? E essa prova se estende por horas em terreno não mapeado, ou seja, não é por estradas nem por uma pista, né? É o atleta que vai fazer o próprio percurso para conseguir superar de forma mais rápida a distância em si da prova, né? Então, por exemplo, numa prova pode ter remo, pode ter corrida, pode ter mountain bike, pode ter o trekking e o hiking, que são em partes de montanha, né? O canyoning, que são partes onde tem água, por exemplo, em córregos, riachos, enfim. Também tem parte de escalada, tem parte vertical, né? Que são técnicas verticais, o rapel em si, a tirolesa. Então realmente são várias disciplinas que acontecem dentro da prova, tudo isso para deixar ela aumentar o grau de dificuldade e também o nível de superação do atleta. Claro, tudo isso vai junta, né, no esporte de aventura e realmente Sim. A preparação é muito grande para isso, né? Sim, realmente, para o esporte de aventura em si, assim como no triatlo, né, a gente treina mais de uma modalidade, então são praticamente treinos diários de 3 a 4 horas por dia, né, alterando as modalidades e principalmente o terreno também para poder simular o que realmente vai acontecer numa prova, né, que normalmente uma prova de aventura ela é em regiões de montanhas, regiões com terreno acidentado, né, então a gente tem que buscar essa variedade para realmente estar pronto para uma prova dessas. As últimas competições que você veio participando são triatlon agora, né? Isso. Em 2016 eu dei o meu primeiro passo no triatlo, que foi participando do Solomon, que é uma prova que simula a distância do meio Ironman, ou seja, são 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida, né? Foi a minha primeira prova aqui em Passo Fundo, até eu tenho a medalha aqui de recordação, foi o meu primeiro passo no triatlo. Depois disso eu senti que eu tinha capacidade para realmente me desafiar em um Ironman, né, que é a maior prova de triatlo do mundo, são 3,8 km de natação, 180 de ciclismo e mais 42 de corrida, tudo isso sem parada, né? Sim. Então realmente
fui me preparando no ano de 2006 e comecei em 2017, realmente entrar no circuito nacional e internacional de triatlo, onde eu realizei algumas provas como em Itaipu, o Challenge Sunset, que foi uma prova dentro da usina de Itaipu, né, uma prova com algumas peculiaridades bem significativas, né, foi a única prova do mundo a ser disputada no final de tarde e início da noite, né, então a gente nadou na parte do dia e encerrou a prova na parte da noite. Foi a única prova do mundo a ser disputada dentro de uma das 7 maravilhas do homem, né, que é a usina de Itaipu. E a única prova do mundo também com caráter binacional. Nós nadamos no lado paraguaio e pedalamos e corremos entre o Brasil e Paraguai, né? Então são uma prova binacional, assim, onde veio atletas do mundo todo, né? Sim. Depois disso também competi no Xterra, que é um circuito mundial de triatlo off-road, que é um triatlo de montanha, né, onde a gente nada em represa, pedala de mountain bike, corre por trilhas e montanhas. Tudo isso em preparação para realmente o Ironman Mar del Plata, né? Onde eu fui a Mar del Plata na Argentina, tive entre os 1.300 atletas dos 26 países e os 5 continentes, né, que tiveram disputando essa prova e consegui a 36ª colocação na categoria de idade, né, na minha faixa etária, que foi uma prova bem significativa para mim. Eu concluí em 13 horas e 13 minutos. Foi realmente bem especial ter a minha família, os meus amigos lá assistindo essa prova e realmente me tornado um Ironman. Tudo isso em preparação a grandes provas que vem acontecendo nesse ano já também. Claro, com certeza. O pessoal está acostumado às vezes até a ver, somente na época de Olimpíadas, né, assistir o triatlon, né, nadando no mar, correndo no asfalto, enfim, né, de bicicleta, né, que são as 3 provas características, mas existem vários outros modalidades, como você falou, né, pode ser feito na montanha, em represas, enfim, então saber bem amplo, né? Na verdade é um campo amplo. O triatlo, existe a modalidade que é o triatlo olímpico, né, que são distâncias menores, né, é um triatlo um pouco mais rápido, e aí existem as outras formas de triatlo também. O próprio Soloman, ele é um triatlo diferente, né? Ele é um triatlo que visa a superação do atleta, tanto que ele não tem uma linha de chegada para primeiro ou para o último. Realmente o objetivo é cruzar a linha de chegada e a festa em torno do esporte, né? A comemoração em torno do esporte. E o Ironman, que é o maior circuito de triatlo do mundo, foi criado no Havaí, né, numa disputa entre atletas nativos, né, que diziam que nadar era mais difícil, aí o ciclista dizia que pedalar era mais difícil e o corredor dizia que correr era mais difícil. E aí eles resolveram criar uma prova, né, na dificuldade de Kona, no Havaí, para descobrir realmente quem era o atleta mais completo. E esse circuito hoje, ele acontece em todos os lugares do mundo, né? São mais de 200 provas no ano, né, em todo o mundo, que geram seletivas para que os atletas vão disputar o Mundial em Kona, no Havaí, né? Hoje em dia a gente tem alguns atletas brasileiros que já são referência no esporte também, que também competem lá, que é como por exemplo o Thiago Vinhal, o Igor Amorelli, que é aqui de Santa Catarina, né? Próximo a gente aí, e é um grande atleta, né? Está se preparando de novo para ir para o Havaí. O que também não deixa de ser um objetivo meu, né? É poder estar sempre evoluindo, conseguir melhorar meus tempos para quem sabe no futuro aí poder participar de uma etapa mundial. É importante, né? Até me veio a curiosidade agora, assim, porque a vontade de competir sempre aconteceu, ou tu entrou no início assim mais até para conhecer o esporte, praticar uma modalidade diferente, ou já entrou, não, quero praticar para competir, porque realmente, né, se dedicar aos treinamentos, né, são grandes distâncias, né, nada sempre grandes distâncias, corre grandes distâncias, pedala grandes distâncias, né, tem que ter um treinamento, tem que ter uma disposição muito grande, né. Como eu disse, eu sou filho de militar, né? Eu sempre tive uma rotina bem puxada na minha casa, e meu pai sempre foi um cara que cobrou a excelência em todas as atividades, desde quando eu estudava piano, por exemplo, que eu tinha horário específico para mim treinar em casa, porque eu fazia aula e tinha que evoluir, assim como no esporte. Então, e eu sempre tive um espírito competitivo muito grande, né? Eu sempre gostei muito da competição, tanto que eu até brinco que às vezes quando é só por diversão eu acabo não gostando tanto quanto com a adrenalina da prova, com a sensação de poder estar competindo. E realmente o triatlo, assim como os esportes de longa duração, eles acabam modificando bastante a rotina de vida da gente, porque realmente se não sofrer no treino, vai sofrer muito competindo, né? Então a gente tem que saber que realmente o sofrimento e o empenho, a disciplina nos treinos diários é o que vai dar o retorno, e que graças a Deus tem dado retorno para mim sempre nas competições, que é nos últimos anos figurando em pódio das mais variadas
modalidades, né? Como eu digo, eu sou um multiatleta e hoje eu já tenho um histórico de pódio desde rústicas municipais, a maratonas, ultramaratonas, né? Como há 3 semanas atrás eu fui campeão da ultramaratona dos Brutos, que é essa aqui que aconteceu em Arroio do Meio. Ela é considerada a prova mais dura do estado do Rio Grande do Sul, né? É uma ultramaratona de 50 quilômetros que só acontece em montanhas e trilhas. Foi um final de semana de muita chuva, tinha muita lama, eu fiquei 6 horas e meia competindo, né? E conquistei o primeiro lugar. No ano passado eu tinha conquistado o primeiro lugar, então foi uma evolução bem significativa. E o próprio Ironman, né? Que são 3 disciplinas, claro, né? Que é a natação, a corrida e o ciclismo. Então todo dia a gente treina 2 a 3 modalidades, finais de semana tem treinos longos, treinos de transição, que é acostumar o corpo à modificação do esporte, né, da disciplina que a gente vai realizar na prova. Então realmente a minha rotina desde pequeno na minha casa e com a minha família foi algo que foi me ajudando muito a estar nesse patamar hoje e também a entender e levar o esporte a sério como eu levo. Até isso que eu ia te perguntar agora, referente a isso, porque eu estava lendo um material sobre, até um material que tu passou para nós, né, para dar uma estudada, né, um pouco sobre o que é o esporte da aventura, né. Eu estava vendo, tem competições que o calor é extremo, né, tem competições Sim. que a temperatura é muito baixa, até neve tu já enfrentou, né. Sim. Como é que funciona essa parte do treinamento? Aonde que tu treina, né, porque eu imagino que sai de uma competição onde o calor é muito intenso ali para não sei quanto tempo leva de uma competição para outra, né? Mas Sim. vamos dizer 1 mês, 2 meses depois, 3 meses já vai pegar temperaturas negativas, né? Sim. Então o corpo realmente sofre bastante, né? Na verdade, uma das coisas que eu digo também e que eu fico muito feliz é que realmente meu corpo se adapta muito fácil às mudanças climáticas, né? Por exemplo, o que acontece? Há 3 semanas atrás eu competi na ultramaratona dos Brutos, onde estava muito frio, a prova era aqui no estado, né? Foi um final de semana de chuva, então realmente a temperatura estava bem baixa. Na outra semana eu já estava em Maceió para disputar o Ironman. Eu saí às 6 da manhã daqui de Porto Alegre e a temperatura estava próxima de 0 graus. Às 2 da tarde, quando eu cheguei lá, estava 32. Na hora da prova estava 34 graus e era no horário do meio-dia. Muitos atletas sentiram a desidratação, acabaram sofrendo com alta temperatura, né, através de tontura, enjoo, enfim. E eu realmente não tive nenhum problema com o clima, né? Realmente meu corpo ele se adapta bem. Mas realmente os meus treinos acontecem aqui. O que acontece é que realmente o clima para mim acaba sendo um fator secundário. Pode estar chovendo, pode estar frio ou estar muito calor, eu vou treinar igual, né? Esse final de semana, por exemplo, mesmo no domingo estava uma temperatura bem considerável. Eu treinei, era em torno de 2 horas da tarde. Não precisei nem usar camiseta, porque estava calor, eu fui correr na rua normal, né? Fiz um treino longo de corrida. Ontem, por exemplo, estava próximo a 5, 3 graus na parte da noite e eu tinha treino de natação, né? Então, realmente o meu corpo se adapta bem e isso é uma vantagem que eu tenho, né? Além de ter um organismo que resiste bem a longas distâncias, a longas durações de provas. Mas eu venho adaptando sempre nos treinos, eu tento simular o mais próximo possível da competição para quando eu chego na hora da prova, realmente o corpo está mais ou menos preparado. Claro que alguns desafios que acontecem a gente não tem como simular, como por exemplo a altitude de montanha, enfim. Claro. Mas é uma coisa que realmente o meu corpo acaba aceitando bem. Ainda vai da experiência de participar de várias competições, né? Claro. Sempre disputando, isso já ajuda. Por motivo até de curiosidade, eu estava pensando agora, o triatlo principalmente, ele tem as 3 modalidades e ele segue uma ordem, né? Que é a natação, corrida, natação, o ciclismo e a corrida. Ciclismo e a corrida, né? Isso. Por que essa ordem, assim? É só um motivo de curiosidade mesmo ou Olha, sempre foi assim, eu acredito que seja pelo eu não tenho embasamento técnico, enfim, mas eu acredito que seja pela própria disciplina esportiva, ou seja, a natação ela ocupa um grupo muscular diferente do ciclismo e o ciclismo diferente da corrida, né? Tanto que a bicicleta de triatlo, ela é diferente de uma bicicleta comum que a gente usa para pedalar, tanto no asfalto quanto em estradas normais, né? Que é a mountain bike e a bicicleta speed. Né? Então realmente são grupos musculares diferentes onde vai trabalhar todo o corpo do atleta e realmente vai buscar o máximo de desempenho dele realizando as 3 modalidades. Acredito que seja por isso que a ordem é nesse sentido, né? Que é a natação, o ciclismo e a corrida. E também pelo fato da corrida, uma maratona ser uma prova bem emblemática, né? Encerra-se a prova com os 42 quilômetros, que é uma maratona. Muita gente só vai passar uma vida inteira sem conseguir fazer uma maratona, né? O triatleta, o Ironman em si, ele faz isso depois de já ter pedalado 180 quilômetros e ter nadado 3,8 km, ou seja, o desafio é ainda maior para a maratona.
Você que gosta de competir, de fazer vários esportes, né? Que gosta também de competir em cenários diferentes, né? Em grandes cenários, né? Em grandes lugares, é de extrema importância. Está aí um esporte de aventura, o triatlo, enfim. Nós estamos conversando essa noite com o Thiago Pérez um pouco sobre o triatlo, o Ironman, sobre o esporte de aventura. E o Thiago tem projetos que ele vai desenvolver o ano que vem, tem outras competições que ele está participando, tem até um projeto de escalada, né, que é o 6K. Então a gente vai conversar um pouco mais sobre isso no segundo bloco. Peço que continue conosco aí, que após o intervalo tem outras atrações aqui com o Thiago sobre esporte de aventura. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Estamos voltando com o segundo bloco do Câmara Esporte, aqui na sua TV Câmara. E no programa de hoje estamos recebendo o Thiago Pérez, ele que é atleta de esportes de aventura. Falamos um pouco sobre as várias modalidades, né, Thiago, que ele participa, em especial o triatlo, o Ironman, enfim. Explicamos um pouco como é que funciona essas modalidades, as provas que o Thiago participou. E vamos continuar falando, né, Thiago, um pouco sobre os esportes de aventura, as suas competições, as suas provas, né? Até o final do ano ainda tem muitas competições, até inclusive há 2 semanas atrás o Thiago esteve participando de mais uma prova, temos aqui mais uma medalha, mas fala um pouco para nós, Thiago, dos teus próximos planos aí até o final do ano. Agora o meu segundo semestre realmente ele tem grandes provas aí que estão por acontecer. A primeira delas eu vou participar da Expedição Extremo Sul, que é a maior ultramaratona do Brasil, né? É uma prova com 235 quilômetros, onde o atleta tem até 54 horas para realizar todo o percurso. Ela é realizada aqui no Rio Grande do Sul, com largada em Rio Grande, e a chegada dela é no Chuí. É a maior ultramaratona de praia do mundo, né? Uma prova extremamente difícil, onde o atleta é autossuficiente, ou seja, ele leva também todo o material. Realmente é uma prova bem bacana, onde 100 atletas selecionados da América do Sul vão participar, e esse ano eu vou ter o prazer de fazer a minha estreia nessa prova. Posterior a isso, eu participo do FODAX-Man, que é uma prova nos mesmos moldes do Ironman, que acontece em Santa Catarina. Hoje essa prova é considerada o triatlo mais extremo da América do Sul, onde 52 atletas que foram selecionados através de uma avaliação curricular, né, das últimas provas, realmente vão disputar essa prova na região de montanhas de Santa Catarina, onde a natação é realizada no período noturno, né, numa represa. Posterior a isso, são 180 quilômetros de ciclismo subindo a famosa Serra do Rio do Rastro. Opa. E posterior a isso, para encerrar, são 42 quilômetros indo a Urubici, né, da região de montanha, uma das regiões mais frias do país, com chegada no Morro da Igreja a 1.880 metros de altitude, né. É uma prova extremamente difícil, onde os atletas realmente vão ter que se superar, e eu espero concluí-la com êxito. Posterior a isso eu vou para o Chile, né, onde eu vou participar do El Cruce, que é a prova que cruza os Andes, né, a Cordilheira dos Andes. Essa prova ela tem 100 km dividida em 3 dias, né, são 3 etapas, onde eu vou subir correndo 2 vulcões na região de Pucón, no Chile. É a primeira vez que acontece lá, uma prova onde vão atletas do mundo todo também. E é uma prova extremamente bacana, onde eu vou enfrentar temperaturas negativas, neve, altitude, né, o próprio vulcão em si, ou seja, a natureza já vai ser algo que vai ser um atrativo a mais nessa prova aí, que também me emociona e que me motiva bem mais aí a poder participar dela. Tudo isso, né, são provas que elas vão acontecendo ao longo do ano e fazendo a minha preparação para o meu objetivo principal, que acontece. É o projeto aquele do 6K, né? Isso. Então vamos falar um pouco desse projeto aí. O que é esse grande projeto que tu vai desenvolver o ano que vem?
né, em fevereiro, né, que vai tá acontecendo, é bastante desafiador, podemos dizer assim, né, que Sim. essas provas também vêm em preparação para isso, né, Thiago? Sim, esse ano eu resolvi me desafiar de uma forma diferente, né? Eu venho todo ano colocando um desafio diferente como objetivo principal do ano, e esse ano realmente eu resolvi colocar à prova o meu amor pela montanha, realmente pelas provas de aventura, e vou me desafiar com o projeto 6K, que é um projeto que eu criei em busca da maior montanha da América do Sul, a maior montanha fora do continente asiático e uma das 7 maiores montanhas do mundo, né? Ela que faz parte do projeto Seven Summits, que são as 7 maiores montanhas do mundo, que entre elas está o famoso Aconcagua, o Everest, o K2, o Kilimanjaro, entre outras grandes montanhas, né? Essa montanha em si ela é bem significativa, primeiro pelo fato de ser aqui na América do Sul, né, é um lugar próximo aonde a gente reside, e também pela dificuldade em si, são 6.986 metros de altitude, né, onde chega a dar temperaturas negativas de menos 30 graus, né, é uma região de montanha que tem uma variação climática bem grande, né, e em torno de 5.000 atletas tentam o topo dela por temporada, né, tendo em torno de 20 a 30% de sucesso entre esses atletas, né? Eu espero realmente chegar bem preparado, como eu tenho trabalhado nesses últimos anos, para realmente, quem sabe, poder me tornar o primeiro atleta aqui da região a chegar no topo das Américas também, levando junto comigo a bandeira da nossa região, né, que é a região Planalto, a região Alto Uruguai, onde eu nasci, o Rio Grande do Sul e também os meus patrocinadores e apoiadores aí que estão comigo na caminhada, que acreditam no meu empenho e na minha dedicação no esporte, em querer coisas grandes aí, em grandes provas. Tu já participou de uma outra prova nesse aspecto que envolve também escalada, tudo? Já vem participando também? Sim, em 2016 eu fiz o Conquista Tucumbre na Argentina, que foi em Mendoza, na Cordilheira dos Andes também. Sou o único atleta brasileiro a ter completado essa prova no ano de 2016, era uma ultramaratona de 100 km, né, onde eu passei em torno de 16 horas direto competindo, cheguei a uma altitude de 4.800 metros, também enfrentei temperaturas negativas, também enfrentei neve, né, a própria montanha em si. Foi uma prova bem peculiar, foi a primeira vez que eu fui para uma prova de montanha também fora do país, e terminei na 11ª colocação de 100 atletas, cheguei a liderar por um longo período a prova, né, mas realmente a diferença dos atletas experientes da região realmente fizeram a diferença na prova, mas foi um resultado bem significativo para mim e que acabou despertando em mim essa paixão realmente pela montanha, né, pelos desafios que a montanha impõe ao atleta. E eu venho me preparando, né? Ano passado também eu realizei a travessia da Serra dos Órgãos, que é a região de montanha do Rio de Janeiro, né? Que é Petrópolis, Teresópolis. Eu fiquei 3 dias direto na montanha. Agora, há mais ou menos 2 meses atrás, eu subi o Pico Paraná, que é a maior montanha do sul do país. Subi 2 vezes até o topo em menos de 12 horas, justamente para realmente treinar o corpo, buscar esse desgaste físico para sentir um pouco realmente do que a montanha propicia. Né? Foi um treino bem significativo. E aí esses desafios que eu vou fazendo ao longo do ano, como o El Cruce, que vai ser na Cordilheira dos Andes, também é uma prova já que vai me colocar numa parte de imersão bem grande na montanha realmente, para enfrentar as temperaturas negativas, né? Tudo isso em preparação ao Aconcagua, que é um grande desafio. Atletas mundialmente conhecidos aí tentam, e alguns brasileiros são famosos aí pela conquista do Aconcagua, né? Como por exemplo o Máximo Cauch, a Karina Oliani no passado, que subiu também ao topo. Então realmente é um desafio bem grande, mas que com certeza eu vou estar bem preparado para enfrentar as dificuldades que a montanha, que o clima vão propiciar, mas com calma e com esperança aí vou chegar ao topo. Chegando lá em fevereiro, né? Chegando perto da data, né? De estar lá no Aconcagua, como é que vai funcionar a preparação, né? Chegando lá, como é que é todo esse antes, durante e depois, né? Vai uma equipe contigo, como é que é? A minha ideia é fazer essa expedição solo, realmente. Eu vou com alguma equipe especializada para algumas etapas, mas a minha ideia é realmente fazer a expedição independente, né? A minha preparação física em janeiro ela vai ter, claro, um salto, né? Onde eu vou realmente trabalhar mais essa parte física de montanha, com subidas, caminhadas, enfim, né? Toda uma preparação, porque é uma expedição que ela depende de algum certo tempo, né? Ou seja,
ela leva em torno de 15 a 20 dias para que a gente consiga atingir o topo, né? Porque são fases que a gente vai cumprindo. O acampamento base, são 3 acampamentos, né? O acampamento base, o acampamento 2, 3 e aí a busca pelo topo, né? Para ir gradativamente acostumando o corpo à altitude, até porque é uma zona de altitude muito alta, né? A 7.000 metros já é considerado zona de morte, ou seja, o corpo ele vai sentindo os impactos da altitude, né? O oxigênio cai, a pressão sanguínea aumenta, enfim. Então a gente tem que ir se preparando. E aí o que acontece? Eu vou realizar alguns trechos em cada dia, né? O primeiro dia a gente vai até o acampamento base, o segundo dia sobe até o acampamento 2, aí depois disso tem alguns treinos onde a gente sobe um pouco e retorna para o acampamento, para o corpo ir se acostumando a essa altitude. Aí sim, mais para frente a gente parte para o acampamento 3, onde realmente chega a 5.000 metros de altitude, onde lá realmente já é clima de montanha total, onde realmente não tem mais água líquida, né? E aí tem toda aquela parte de derreter gelo para poder utilizar a água e o corpo tem que ir se adaptando. E aí também, claro, tem que respeitar o clima e a natureza, né? Porque aí depende muito da montanha. Quando existem as janelas climáticas, ou seja, são algumas horas que a montanha fica limpa, com céu claro, e aí a gente pode buscar o topo, né? Porque a variação climática acontece muito rápida, né? Existem correntes de vento muito fortes, a temperatura cai drasticamente e em poucas horas, né? O que impossibilita o atleta chegar até o topo, né? É que mora o perigo, né? Então tem que trabalhar com uma margem de tempo significativa para realmente chegar lá, não conseguiu, retorna, descansa, no outro dia busca de novo. A minha ideia é realmente conseguir conquistar o topo em aproximadamente 15 dias, né? Então também o pessoal vai poder ir acompanhando ao longo do ano aí as minhas provas, né? As competições, eu estou sempre divulgando nas minhas redes sociais, nas minhas páginas, né? Na mídia local também aqui que me acompanha. Então o pessoal vai poder estar junto acompanhando aí a busca pelo topo das Américas. E a parte de equipamento, Thiago, como é que funciona, né? Essa parte, tem que levar muita coisa daqui, como é que funciona essa parte? Na verdade o atleta ele é autossuficiente, né? Então o que acontece? Eu vou ter que levar equipamento propício tanto para temperaturas altas, porque a temporada de escalada é no verão da Argentina, né? Então o início da escalada em si ela é com temperaturas mais altas, mas conforme a gente vai subindo a montanha, a temperatura vai caindo, né? Então realmente são roupas especializadas, são barracas que aguentam temperaturas negativas, né? São casacos específicos para temperaturas de menos 30, menos 40 graus, né? São botas específicas com grampões que são utilizados para caminhar em trechos de neve da montanha, onde é muito liso, então o atleta tem que estar preparado para enfrentar isso também, as dificuldades, né? Cordas, comida, água, né? São todos os equipamentos que a gente tem que levar. Numa média, um atleta ele chega a carregar em torno de 40 a 50 quilos na mochila, né? Além do próprio corpo e além da altitude que acaba criando uma sensação de que o peso aumenta, né? Então realmente são vários equipamentos que a gente tem que ir organizando ao longo do ano aí para quando chega a expedição, colocar tudo na mochila e partir para a aventura. Bom, já vou deixar aqui o convite para o Thiago, né? Para que o ano que vem, depois que ele retornar dessa aventura, dessa escalada, né, que ele possa voltar aqui à TV Câmara e a gente possa fazer um programa especial só sobre essa escalada, né, mostrando as fotos, enfim, todo o trabalho, né, contar como é que foi o passo a passo dessa escalada, já fica o convite, Thiago. Não, eu agradeço, com certeza vai ser um prazer e se tudo der certo a gente vai vir junto aqui para poder comemorar essa conquista e também para mostrar um pouco de como é que foi essa aventura, que com certeza vai marcar a minha vida aí. Com certeza. Então, também gostaria de falar, Thiago, que você realiza palestras em projetos sociais. Achei bastante interessante, né? Como é que funciona essa parte também tua social, digamos assim, né? Que tu aborda nessas palestras, né? Para que área que é? Na verdade, a minha palestra, não chega a ser uma palestra, né? É um bate-papo informal justamente com crianças e adolescentes para incentivar a prática do esporte, né? Primeiro pelo fato seguinte, que eu sou acadêmico, né, sou aluno, ou seja, eu estudo, trabalho e participo de competições, né? Então eu tenho uma rotina cheia e eu alio o esporte ao meu estudo, né? Hoje eu sou acadêmico bolsista, né, sou atleta bolsista da Universidade de Passo Fundo, o que é um fato notável pelo fato de que no Brasil a gente sabe que o esporte às vezes não é tão divulgado, tão difundido, mas poder praticar esporte através do meu estudo é uma coisa espetacular para mim e realmente bem significativo. Segundo, que eu acho que a gente tem que trabalhar, independente da área onde a gente trabalha, a gente tem que ser incentivadores das novas gerações, né? Tentando passar um bom exemplo, né? De que empenho, dedicação, disciplina pode trazer o retorno, né?
Eu sempre gosto de ressaltar que eu não tive benefício nenhum na minha vida, né? Eu sou filho de policial militar, minha mãe é empregada doméstica. Eu venho de uma cidade de 16 mil habitantes. Comecei a trabalhar com 11 anos, né, como entregador de folheto. Depois trabalhei como empacotador em supermercados, né. Tive uma trajetória bem bacana de trabalho. Fui militar. Hoje sou acadêmico, sou assessor jurídico, né. E a minha ideia é sempre passar isso para as crianças. É que realmente a disciplina, que o empenho, quando a gente se dedica na busca de realmente um sonho, um objetivo na vida, o retorno acontece. E é o que tem acontecido comigo nesses últimos anos. Aí eu tenho tido excelente retorno na área esportiva, assim como na área acadêmica, na minha área pessoal, né? O esporte hoje me leva a diversos lugares, a outros países, e acho que tanto os atletas da região aqui, quanto empresários profissionais da área, é um exemplo interessante que a gente pode passar, principalmente para crianças carentes que participam desses projetos sociais. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer, é tentar ser um bom exemplo numa sociedade que a gente sabe que às vezes acaba sendo corrompida por diversos fatores. Então realmente poder estar fazendo um trabalho para a minha comunidade, para o lugar onde eu nasci, e buscando alguma melhora, e realmente se daqui a gente conseguir tirar uma criança que comece a praticar esporte, a gente tirar um grande atleta ou realmente um grande profissional, claro, para mim já vai valer muito mais do que realmente só estar competindo. Como eu sempre digo, daqui uns anos essas medalhas elas podem estar guardadas dentro de uma caixa, e o tamanho delas e coisa não vai me trazer muitas lembranças, mas com certeza a jornada em si e as coisas que eu passei para conquistar ela vão estar sempre comigo. E aí acho que esse é o exemplo bacana que a gente pode deixar, é realmente ser um incentivador, um motivador, para que realmente crianças, adolescentes, jovens e adultos, enfim, eles possam ver como a prática de esporte, o empenho em si pode ser um bom motivo aí para criar uma vontade de, quem sabe, buscar alguma coisa nova, independente de ser competição ou não, ou de ser na vida acadêmica ou na vida profissional, né? Realmente trabalhar um pouco mais, se dedicar e buscar de alguma forma com maior empenho, realmente vai ter um retorno, e é o que tem acontecido comigo e é o que eu busco passar, principalmente para crianças e adolescentes aí que têm condições de trabalhar com dedicação num sonho, aí ele pode se tornar realidade. Com certeza. As medalhas ficam para a gente recordar, para enfeitar, mas o que vale realmente é a competição, é a tua experiência, a tua vivência, né? Os lugares que você passou, que você visitou, enfim, no país, fora do país, né? Internacionalmente. Então, isso que é bastante importante, né? Essa vivência, né, Thiago? E as oportunidades, né, que o esporte tem me trazido, como eu disse, hoje eu conheço pessoas do Brasil inteiro, conheço pessoas de fora do Brasil justamente através do esporte, né? E para mim isso é bem significativo, como eu disse, um cara que nasceu numa cidade de 16 mil habitantes hoje, poder competir em provas internacionais é algo fantástico, né? O que me traz muito orgulho, e realmente, como eu disse, a jornada em si, ela é muito mais prazerosa do que só a linha de chegada. E muito mais importante que a linha de chegada é ter para onde voltar, por quem voltar e com quem partilhar, né? E isso me faz muito feliz poder compartilhar aqui com os amigos, né? Poder vir aqui na TV Câmara conversar a respeito do esporte, poder chegar com uma medalha em casa, mostrar para os meus familiares, para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho. Todo mundo acaba se envolvendo na minha rotina e fica feliz com as minhas conquistas, e é muito prazeroso poder partilhar com todo mundo. Com certeza. Então, com essa mensagem que a gente vai encerrando o Câmara Esporte de hoje, né? Essa vivência, né, importante que o Thiago passou para nós. Isso realmente o esporte transforma, né? E tem que começar lá na base para que a gente possa aí se tornar grandes cidadãos. Thiago, um prazer recebê-lo aqui essa noite, né? Contar um pouco da sua experiência. Como eu disse, já fica o convite, né, para o ano que vem possa retornar, para que a gente possa falar dessa grande conquista, né, do Aconcagua, né, que a gente possa relatar ela, mostrar todo o teu projeto, mas de agora agradecer muito, né, por ter vindo aqui essa noite. Muito obrigado, Thiago. Saulo, obrigado pela oportunidade, obrigado à TV Câmara, aos telespectadores em casa também. Agradecer também a oportunidade de estar aqui falando sobre esporte, né, sobre as atividades que eu pratico. Agradecer os meus apoiadores, os meus patrocinadores que acreditam no meu empenho, no meu trabalho que vem sendo feito nos últimos anos. Convidar todos também a seguirem as minhas páginas aí na rede social. É só procurar como Thiago Pérez ou Thiago Pérez Atleta, tem a minha página profissional lá. No Instagram também, Thiago Pérez.
e acompanhar aí. A gente está sempre praticando esporte, competindo e trazendo conquistas aqui para nossa região, e também deixar em aberto esse convite não só a mim, né, as empresas, a iniciativa privada, não apenas ao apoio exclusivo a mim, mas aos atletas da região. Passo Fundo, a região norte, o Rio Grande do Sul tem grandes atletas, pessoas que trabalham muito para estar podendo competir, para estar podendo disputar o esporte. E eu tenho certeza que esse apoio, independente da quantidade ou da forma que ele é feito, ele é muito bem-vindo, né? Eu tenho apoiadores, tenho patrocinadores, tem pessoal que me ajuda na minha parte logística, na minha parte de preparação física, né? Assim como os patrocinadores na parte financeira. Então todo o apoio é realmente bem-vindo, e eu agradeço também a todo mundo que colabora e que me apoia. Com certeza, apoie o esporte que você não vai se arrepender. A você que está em casa, uma boa noite, muito obrigado por nos acompanhar aqui em mais um programa, e continue acompanhando a programação da TV Câmara. Logo após o intervalo, outras atrações só para você. Até a próxima!